esse texto diz que você é um embaixador. Você recebeu um ministério, ou seja, um trabalho que é pregar para as pessoas, anunciar para as pessoas a reconciliação em Cristo Jesus. Amém? Existe uma reconciliação, você é responsável por esse trabalho. E que reconciliação é essa que o Senhor nos mandou dizer para as pessoas? A reconciliação de que os seus pecados, os seus e os das outras pessoas, não estão sendo mais levados em conta por Cristo Jesus. O Senhor não está mais procurando uma ocasião para punir os seus pecados. Na verdade, Ele está nos chamando e chamando cada um dos irmãos para anunciar para as pessoas que os nossos pecados não estão sendo mais levados em conta. Eu vou chegar nessa segunda parte para explicar o porquê, mas essa é a verdade da reconciliação. O Senhor quer reconciliar cada uma das pessoas, cada um dos homens. E para que Ele pudesse fazer isso, Ele fez com que Jesus morresse na cruz, pagasse o preço pelo seu pecado, para que hoje você pudesse ser reconciliado. Mas sabe, as pessoas lá fora, elas não sabem dessa verdade. Por quê? Muitas pessoas, elas creem que Jesus hoje, que Deus é aquele castigador. Que Deus é aquele que pune os nossos pecados. Todo mundo ouviu da avó, né? Deus vai castigar você, está sendo muito obediente. E sabe, todos nós ouvimos isso um dia e isso foi gerando em nós um conceito a respeito de Deus. Onde o que acontece? Ou a pessoa hoje ela foge de Deus e foge de qualquer coisa relacionada ao cristianismo, porque ela tem medo de se encontrar com Deus, porque ela reconhece os seus pecados. Então ela fala, eu sei dos meus pecados, eu sei aquilo que eu fiz. Então eu vou ficar bem longe. Então, porque se eu for lá, Deus vai mandar um raio na minha cabeça e vai me matar. Então eu não quero saber desse negócio de igreja, de cristianismo. Por quê? Porque Deus pune os pecadores. Mas ao mesmo tempo também, aleluia, mas ao mesmo tempo também, existem aquelas pessoas que muitas vezes continuam dentro da igreja, mas ainda com esse conceito de um Deus que pune, né? E muitas vezes ela vive debaixo do temor, ela vive debaixo de uma pressão, onde a pressão é tão grande por conta desse medo da punição pelo pecado, que muitas vezes ou ela vai se desviar da igreja, ou ela vai se tornar uma pessoa hipócrita. Porque pergunta para o seu irmão, você tem pecado? Seja sincero responder para ele. Pergunta, você tem pecado? Agora pergunta para ele, se Deus, repete comigo, se Deus fosse severo, como alguns cristãos dizem, e se Ele punisse o seu pecado para valer, você estava vivo aqui hoje? Pergunta para ele. Qual que é a resposta? Opa, então tem alguma coisa aí. E é isso que muitos cristãos ainda não entenderam, e as pessoas que estão lá fora não entenderam. Deus não está procurando uma ocasião para punir o seu pecado. E de fato todos nós somos encontrados no pecado. Não pense você porque eu estou aqui falando algo para você, que eu sou pastor, que eu sou uma pessoa especial. Eu tenho pecados, irmãos. Todos nós temos pecados. O que nos coloca para compartilhar aqui com você não são o fato de não termos pecados, mas porque o Senhor nos escolheu e nos limpou e nos justificou e justificou você também. Agora, todos nós temos, as pessoas lá fora têm. Só que o conceito de que Deus está procurando uma ocasião para punir o seu pecado é um conceito muitas vezes que está na mente das pessoas e no meio das igrejas. Agora, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está falando para nós, olha, vocês são ministros, vão lá para fora, anunciem. Deus não está mais levando os pecados deles em conta. Não é porque não tem pecado. Vamos ler de novo o texto que está aqui. Mas o texto do versículo 19 diz, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões.
e nos confiou a palavra da reconciliação. O que é? Não imputando aos homens as suas transgressões. É isso. Deus decidiu não considerar mais os seus pecados. Então é isso que nós devemos pregar para as pessoas, a fim de aproximar as pessoas de Deus. No jejum eu falei um pouco sobre isso, mas acabei esquecendo de dar um exemplo. Às vezes, vamos supor que tivesse uma pessoa ali devendo um dinheiro. Supor que a Rosane estivesse devendo um dinheiro para o Caio. Era uma quantia muito alta. E aí a Rosane não tinha condição de pagar essa quantia. Geralmente quando a pessoa está devendo, o que ela faz? Ela não quer nem encontrar com o Caio, né? Então ela vê o Caio vindo, ela atravessa a rua. Se tem que passar na frente da casa do Caio, ela pega, vai por um caminho diferente, faz a volta. Se cruza no corredor do mercado ali, ela dá a volta, vai pelo outro corredor. Por quê? Porque ela está envergonhada. Por quê? Porque ela está em débito. Certo? Todos nós, como pecadores, estávamos em débito com Deus. Só que a boa notícia do Evangelho é o quê? Vamos supor que o Caio pegasse ali o Now e falasse, não, a Rosane está me devendo, mas eu decidi perdoar a dívida dela. Faz um favor para mim, vai lá na casa dela, avisa a Rosane que ela não me deve mais nada. E pelo contrário ainda, porque eu sou bom, eu ainda vou depositar mais um dinheiro, vou ter um dinheiro aqui, um malote de dinheiro, bastante dinheiro, vou deixar aqui guardado para ela. Fala para ela vir aqui buscar. Vamos supor que o Caio fizesse isso. Se o Now fosse um mau ministro da reconciliação e não fosse lá falar para a Rosane, como que a Rosane ia continuar vivendo? Ia continuar fugindo do Caio, sim ou não? Por quê? Apesar, a dívida estava perdoada já, sim ou não? Sim. Foi perdoada. Mas por que ela estava fugindo? Porque ela não sabia. Existem muitas pessoas lá fora que elas não sabem que elas foram perdoadas. Existem muitos cristãos dentro da igreja que eles não sabem que eles já foram perdoados. E vivem debaixo de uma acusação, fugindo de Deus. Fugindo de Deus. Por quê? Porque ela ainda tem esse sentimento de dívida. Agora, Caio, que representa Deus, falou para Neto, vai lá e anuncia a reconciliação. Se o Now, e ele é um bom ministro, ele vai lá na casa da Rosane e fala, olha, você tinha uma dívida lá com o Caio, mas eu vim aqui para avisar em nome dele que a sua dívida já foi paga. E pelo contrário, porque ele gosta muito de você, ele falou que tem um malote lá com R$1 milhão guardado esperando você. Se ela ouvisse isso, o que ela ia fazer? Ia lá correndo na casa do Caio, sim ou não? Sabe por que muitas pessoas ainda não estão correndo para Jesus? Porque nós precisamos ser bons ministros, bons dispenseiros do ministério que o Senhor nos deu. E você, para que você faça isso, você primeiro precisa ter essa consciência. Você foi perdoado, você foi amado, você foi aceito e escolhido por Deus para contar essa boa notícia para os outros. Porque evangelho significa boa notícia. Qual boa notícia, pastor? A boa notícia de que você era miserável, pecador, errado, estava em débito com Deus, mas Deus olhou para você e decidiu perdoar os seus pecados porque Ele te ama. Amém? Amém? Isso é evangelho. Mas pastor, assim, isso é uma mensagem que muitas vezes pode escandalizar as pessoas, principalmente os cristãos. Como que Deus escolheu não levar em conta o meu pecado? Como que é isso? É simples assim? Deus não é justo? Deus não é uma pessoa completamente reta? Ele pode simplesmente olhar para você e falar, não, eu não vou te cobrar não. Deus é justo, irmãos. Deus é correto. Por isso Ele não podia aceitar você na sua condição de pecado. O que Ele teve que fazer? Bolar um plano, arquitetar um plano para poder quitar a sua dívida e para que você agora pudesse se reconciliar com Ele. Como que Ele fez isso? Enviou seu Filho, Jesus, para morrer na cruz e pagar o preço pelos seus pecados. Quantos aqui assistiram o filme Nárnia? As Crônicas de Nárnia. Primeiro filme.
aquele filme é um filme que tem fundamentos cristãos. Lá no filme, um dos escolhidos lá, chamado de filho de Adão, né? Então, já se identifica aí, eles eram os filhos e as filhas de Adão, eles eram os homens. E um deles, o Edmundo, ele vai lá e trai os seus irmãos, e erra. E a feiticeira lá vem e acusa ele, fala, olha, agora ele precisa morrer, por quê? Porque ele pecou, ele traiu vocês. Ele é o traidor. E aí o que acontece? Aslan, que é o leão representando Jesus, o que ele faz? Ele fala, mas ele pecou, ele está errado, mas eu vou morrer no lugar dele. E aí o Aslan, que representa Jesus, vai para a mesa de pedra e morre no lugar do Edmundo, né, que era aquele que tinha traído. Só que dentro disso tudo havia uma lei eterna que se alguém que não tivesse culpa morresse por uma pessoa, por amor, essa pessoa iria ressuscitar. E depois da noite ali, Asa morreu, se entregou no lugar do Edmundo, e aí ele ressuscita e volta a viver e vem para ajudar eles na guerra. E algo interessante também que no final, quando Aslan vai coroar os personagens principais lá, o significado, o nome que Aslan dá para Edmundo é Edmundo o Justo, né? Você foi justificado. Isso aí tudo aponta para você, é uma ilustração daquilo que Jesus fez por você. Você pecou, você era pecador. E Deus não podia te reconciliar por conta do seu pecado. O que ele fez? Ele mandou Jesus para que ele pagasse o preço pelo seu pecado na cruz. É por isso que o versículo 21 diz, aquele que não conheceu o pecado. Quem foi que não conheceu o pecado? De quem que a palavra está falando aqui? Jesus, concorda comigo? Ele nunca pecou, ele cumpriu a lei completamente, ele não conheceu o pecado, ele nunca pecou. Esse texto diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Sabe por que você pode se aproximar hoje de Deus? Não é porque Deus faz vista grossa para os seus pecados, mas é porque Deus puniu os seus pecados em Cristo Jesus, e não existe pecado que te afasta mais de Deus. Amém. Você pode hoje ser reconciliado. Pastor, como que eu posso ser chamado filho de Deus justo se eu não consigo nem mesmo parar de pecar? Olha, Jesus nunca pecou, mas Ele levou o seu pecado. Ele levou todos os pecados, sem ter pecado. Você, mesmo não sendo uma pessoa boa, mesmo ainda sendo pecador, você pode ser aceito, reconciliado, ser feito filho de Deus. Por quê? Porque Deus te deu isso como um presente. Ele pagou o seu débito. Amém? Nós estamos aqui para anunciar essa mensagem, irmãos. Nós estamos aqui para sermos ministros disso. E antes de tudo, você precisa entender isso. Nós não estamos aqui para anunciar a ira de Deus, juízo de Deus. O Senhor chamou você para anunciar para as pessoas lá fora. Os seus pecados foram perdoados. Os seus pecados são perdoados. Amém? Quantos creem nisso? Queria que você se colocasse de pé nessa hora, então. Queria que você fechasse os seus olhos, que nós fizéssemos uma oração juntos. Amém? Feche seus olhos. Fala, Deus, eu acredito nessa verdade. Eu creio que o Senhor levou na cruz todos os meus pecados, por isso eu posso ser reconciliado. Feche seus olhos, comece a falar com Ele agora. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos reconciliou contigo em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, porque os nossos pecados não estão sendo mais levados em contas, mas foram pregados na cruz do Calvário. Muito obrigado porque nós somos feitos justiça de Deus. Pai, que essa verdade esteja no nosso coração tão quente, tão transbordante, a ponto, Pai, de replicarmos isso na vida de outras pessoas, de anunciarmos essa verdade para outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar que nós somos,
Pai, cremos plenamente nessa verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Antes de nós encerrarmos, eu queria que nós orássemos uns pelos outros nessa hora. Então, junta com uma pessoa